Bem-vindos, mortais! Olá, pessoal, eu sou a Iris. Eu sou o Maurício e bem-vindos ao Gratidão a Dois. Hoje a gente trouxe um assunto, né, que existe aí dentro de vários relacionamentos e a gente percebe que algumas pessoas têm dificuldade de estar lidando com algumas situações no relacionamento quando ele entra em crise, né? Então a gente resolveu trazer aqui algumas dicas, né? Trazer o nosso conceito relacionado a algumas situações para auxiliar vocês aí a lidar com esse processo que possa estar acontecendo ou que esteja se instalando dentro do relacionamento de vocês. Ou que já até deu um fim no relacionamento de vocês. Vamos falar sobre isso e dar umas dicas tops aqui para resolver na medida do possível essa situação. Primeira dica, o casal ele vive como um só, né? É um casal, mas são duas pessoas. Então, como é que funciona isso? A gente já falou aqui em outros momentos, né? Principalmente no Instagram, o que acontece? O homem tem uma visão da vida, a mulher tem outra visão totalmente diferente. E entender que existe essa diferença é muito importante para compreender e respeitar a visão da outra pessoa, né? Então, por exemplo, a mulher tem uma visão mais panorâmica, ela olha na geladeira, ela encontra tudo. Então, mulher, quando o homem não encontrar alguma coisa na geladeira, pega leve, não precisa brigar com ele. Homem, quando a mulher não conseguir trocar o pneu de um carro, pega leve, né? Porque cada um tem as suas qualidades e as suas limitações, né? Então, pra gente relembrar aqui rapidinho, uma mulher fala 20 mil palavras por dia, então a mulher vai falar mais. O homem só fala 7 mil, aproximadamente. Isso quer dizer que nós somos pessoas diferentes, com necessidades diferentes, compartilhando só uma vida. Então, olha com muito amor para essas diferenças e provavelmente o relacionamento tende a ser muito mais leve, né? Muito mais fluido. Porque quando a gente tem essa consciência, na verdade, né? A gente consegue ser mais compreensivo, né? Ser mais compreensivo, entender que cada um, igual o Mal falou, tem as suas limitações e a gente passa a aprender a respeitar essas limitações e buscar ver cada momento, cada situação com um olhar mais amoroso, com mais compaixão para dentro de cada situação. O relacionamento ele deve ser maduro o suficiente para vocês terem a liberdade de falar qualquer coisa um ao outro sem brigar. Então, por exemplo, eu posso aqui falar alguma coisa sobre a Iris, por exemplo, assim, amor, você é meio estúpida às vezes. E assim, isso sem querer ofender, claro, né? E aí o que eu posso dizer? Bom, aquele dia, quando você falou tal coisa, eu achei que você foi um pouco áspera. Se você pudesse falar com um pouco mais de carinho, eu vou entender, porque eu sou uma pessoa muito sensível, né? Então aqui a gente tem um equilíbrio. Eu já entendi na linguagem aqui, nas 5 linguagens do amor, né? E também entendi nas diferenças entre homens e mulheres que a Iris, ela tem um lado masculino, né? E eu sou um homem um pouco sensível. Então o que acontece, né? A gente tem que saber controlar as nossas ações com consciência, porque somos pessoas diferentes, mas não tem nenhum problema a gente sentar, conversar e resolver essas questões, né? Então, por favor, sempre tenham a liberdade de conversar abertamente um com o outro. Isso. Um dos principais pilares assim dentro de um relacionamento é a comunicação, né? E para isso eu já trouxe aqui alguns vídeos falando sobre como que essa comunicação tem que ser feita, né? Uma comunicação que não seja violenta, né? Que nem até existe aí livros e existem milhares de vídeos que falam sobre a comunicação não violenta, que é o exemplo que ele acabou de mostrar. Que assim, quando você chega aberto para uma conversa, você tem que vir aberto, mas sem ser armado, né? Porque quando você vem armado, as chances de haver atritos é maior, porque você vai vir com acusações, você vai vir com situações que aconteceram em outros momentos que não é o que está acontecendo naquele momento ali que vocês estão tentando resolver. Então, assim, você criar essa parte de comunicação não violenta para dentro do relacionamento é muito importante. Com certeza. Por exemplo, né? Quem nunca casou com uma princesa e depois ela virou um mendigo dentro de casa? Né? Aí já aquela pessoa se veste de qualquer jeito, fica jogada no sofá, sabe? Já não é aquela pessoa que você conheceu, né? Toda delicada e tudo.
Você não é uma pessoa muito vaidosa, né, amor? Ah, eu não. É um mendigo, às vezes. Não sou, gente. Que pessoa. Amor, não fala isso. Por que que isso acontece, né? Acontece por quê? Porque a mulher, quando ela tá conquistando o homem, tudo, o que ela faz? Ela se maquia mais, ela se arruma mais, ela se veste melhor. E ao invés de você chamar a sua mulher de mendiga, de falar esse tipo de coisa pra ela, assim, num momento, o que que você vai fazer? Você, se isso, né, te incomodar de alguma forma, que não é o meu caso, não me incomoda nem um pouco, pelo contrário, são 2 mendigos dentro de casa, e acho que ainda sou um pouco pior ainda. Ai, meu Deus. Mas aí, o que acontece? Se isso te incomoda, chega na mulher e fala, ao invés de você criticar, tenta auxiliar, né? Sei lá, amor, vamos comprar uma roupa nova pra você, sabe? Você tá se sentindo bem? Vamos... Se você tem que fazer o quê? Você sobe a autoestima da sua mulher com elogios, auxiliando ela, não criticando, né? A mesma coisa da mulher, né, que a gente viu. A mulher quer que o cara troque uma lâmpada, mas tudo que ele faz ela reclama. Ele não tem motivação pra fazer isso. Então, ao invés de você ficar insistindo pra ele trocar a lâmpada, toda vez que ele fizer uma coisa legal, elogia. Isso não é ser falso. É só você começar a dar valor porque a outra pessoa faz, né? Super funciona. E assim, né, um outro ponto, às vezes a gente acha que algumas situações ou algumas demonstrações, né, de afeto, de carinho, é óbvio para algumas pessoas, mas eu costumo dizer, isso eu aprendi, é até interessante eu trazer isso agora, eu aprendi no meu profissional. O que é óbvio para um não é óbvio para outro, né? Então, assim, a conclusão que eu tiro de determinada situação não é a mesma que ele tira, e vice-versa. Então, precisa falar algumas coisas precisam ser ditas, algumas coisas precisam ser faladas, mesmo que para você isso pareça óbvio, né? Porque, na verdade, não existe o óbvio para ninguém, como eu acabei de falar. Então, assim, seja claro, fale, olha, eu gosto de demonstração de carinho, a gente já falou sobre isso nas 5 linguagens do amor, que é um vídeo que a gente fez também, e tem como a gente identificar o momento em que o nosso parceiro se sente amado, desejado e se sente bem quando a gente demonstra algumas atitudes. Então, gente, não existe o óbvio, fale. Então, pessoal, falem, né? Não fiquem presos a essa questão do óbvio, né? Então, fale mesmo o que achar necessário, mas sempre sendo leve, harmonioso, para não causar nenhum tipo de atrito. Claro, por exemplo, assim, todo dia você de manhã dá um beijo na sua esposa, você faz um carinho no rosto dela, você trata ela com muito afago, mas você nunca fala que ama. Ah, mas é óbvio que eu amo. É óbvio para você, para ela pode não ser. Então, a gente viu um caso de um casal que separou, e foi questionado pra mulher, né? Mas o que você faria então pra reatar esse relacionamento? Ela falou assim, se ele falasse que me ama, me desse um beijo, me desse rosas e chocolate, eu voltaria. Olha isso, dentro do relacionamento ela não tinha esse carinho, né? Ela não era presenteada, ela não era beijada. Então assim, homens, parem de ser preguiçosos, sabe? Trata a sua mulher com carinho, com respeito, demonstra esse carinho, né? É engraçado que até com o nosso amigo de Santana, a gente estava conversando outro dia, ele estava falando que normalmente você olha os casais e eles não demonstram afeto, sabe, né? Não andam de mão dada às vezes, não beijam. Você nem sabe, assim, é marido e mulher, mas às vezes você não sabe, você tem que perguntar, porque isso não não transborda, né? E deve transbordar, sabe? Se você se aventurou a casar, a fazer parte de um relacionamento e você dedica a sua vida a isso, faça direito, né? Demonstre. Dê tudo de você, vale muito a pena, né? É a sua vida. Quando você está em algum momento assim de crise, né, o ideal é tentar colocar no papel o que está trazendo esse desconforto, né? Não permitir que às vezes a gente acha que as coisas pequenas no dia a dia não é nada, né? Mas assim, isso traz consequências e vai somando e vai somatizando. E aí, às vezes, a pessoa explode aí fala assim, nossa, mas por que ela chegou a esse ponto ou por que ele chegou a esse ponto? Ela ou ele já estava dando sinais de que alguma coisa não estava bem, de que as coisas não estavam caminhando da maneira correta. Então, o ideal é sentar, conversar e demonstrar, assim, olha, vamos ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar, né? Para que não venha a se instalar uma crise da qual depois não seja mais difícil de resolver, de chegar a um acordo, até para não chegar a ponto de uma separação, né?
Então, assim, homens são meio lerdinhos, eu sei, eu sou homem, mas presta muita atenção. A mulher nunca termina sem dar alguns sinais. Se ela pintar a unha de café e olhar pro nada... Mas assim, sério, tem que prestar muita atenção, né? Mas é curioso isso, né? Porque realmente quando a mulher começa a pintar a unha de cores escuras e mudar o cabelo ou mudar muita coisa na aparência, fiquem espertos, não? Não sei. Normalmente quando a mulher começa um novo relacionamento, ela muda toda a aparência. E às vezes antes de terminar ele também. Então se você não tá bem com a sua esposa, repara, né? Tem homem que se a mulher é morena e mudar o cabelo pra loira, ele não percebe. Então, toma muita atenção nisso, que a mulher sempre dá sinais que o relacionamento não está bom. Mais um ponto interessante a ser abordado, né? Não deixa a raiva te dominar, porque quando a raiva te domina, você perde o foco da discussão, né, ou do desentendimento. Você estava falando sobre o arroz que queimou, e daqui a pouco você já está falando sobre outras coisas, sabe? De repente você vai puxar uma briga lá de 20, a mulher é boa nisso, hein? Puxa aquela briga de 20 anos atrás. Mas aí já era, sabe? A briga começou por um motivo, foi para outro motivo, desandou. Então assim... Não deixa a raiva a raiva começou a te dominar? Para um pouquinho, amor. Licença, só um pouquinho. Sai, sabe, respira. Não precisa ir embora e ficar a noite toda na rua, mas sai, respira, controla. E aí depois, né, com mais calma, você verifica o que realmente aconteceu. Mas no momento de raiva, não fala nada, porque uma coisa que é dita, não volta, né, amor? Não, gente, não volta. E isso é bem, assim, é um pouco típico, né, dentro dos relacionamentos. No momento de discussão, quando ela começa a ficar um pouco mais calorosa, igual o Mal falou, a gente fica com raiva, às vezes fica um pouco alterado, a gente acaba falando algumas coisas que tendem a ofender. Então, assim, presta atenção, porque quando você fala, igual ele comentou, não tem como mais voltar atrás. E eu tenho um exemplo sobre isso, porque é uma coisa que eu aprendi numa leitura e eu acho bem interessante a gente observar. Quando você pega uma folha de sulfite, né, ela tá lisa, não tem nenhuma marca, ela não tem nada. Se você pegar ela e amassar, ela vai virar um bolo, né, vai amassar ali e tal. E aí, você vai lá e pede desculpa porque você fez aquilo. Só que aí você pega aquela folha e você abre ela. Por mais que você passe a mão, por mais que você tente esticar, por mais que você pegue o ferro e passe... aquelas marcas não vão sair, elas vão continuar ali. Então a mesma coisa são as palavras. Então assim, quando as palavras são ditas de maneira a ofender, elas deixam marcas. Claro que a pessoa não vai ficar o tempo todo relembrando e falando daquilo, mas a marca ficou. Então assim, tomem cuidado com o que vocês falam. Tem uma situação ou outra que é válido pedir desculpa, porque foi uma coisa meio que sem... né, que não causou tanto dano, que não, sei lá, né, não deixou tanta marca, mas presta atenção, toma cuidado, porque isso tende a desgastar muito o relacionamento, não é pouco, é muito. Então tomem cuidado com as palavras, sejam mais cautelosos, pensem antes de falar, que nem o Mal falou, se perceber que tá perdendo a linha, sai, depois conversa, volta, senta, tem um diálogo mais harmonioso, para que essas marcas sejam minimizadas o máximo possível. Se você tem maturidade para conversar sobre qualquer coisa, coloca isso por quê? Porque não existe briguinha à toa, né? Se a pessoa brigou, por exemplo, amor, vou dar um exemplo simples aqui. Faz de conta que eu não quero que você saia para ir no cabeleireiro. Você vai sair de casa, vai ficar o dia inteiro na rua, e eu falo assim para você, não, amor, não vai no cabeleireiro não, porque eu não gosto. Então vamos comigo, eu vou com você. Por que você acha que um homem faria isso? Insegurança, né? Insegurança. Mais profundo, né? Que é o que a gente costuma falar. No inconsciente daquela pessoa, ela tem um medo. Qual é esse medo? O medo de perder, o medo de ser traído. Outro ponto, assim, que a gente pode trazer também para quando tem alguma situação, né? Acontecendo ali. Vamos supor, um caso de um marido que... ele estava tendo muito desentendimento dentro do relacionamento ali, estava tendo muitas brigas por conta de motivos que eram sempre os mesmos motivos, é um ciclo, né? E aí ele começa e ela ficam cansados, ficam fartos daquela situação, e aí um chega ao extremo, né? De, sei lá, a cometer uma traição no caso, porque já tá tão farto da situação que acha que dar uma puladinha de cerca vai resolver o problema dele.
E aí, quando ele vai conversar com a esposa ou ela, vice-versa, pode ser qualquer um dos dois, vem sempre com aquela desculpa assim, né? Com aquela informação assim. Eu te traí, mas, né? Você me tratava desse jeito. Você não cuidava, deixou de cuidar do nosso relacionamento para cuidar dos nossos filhos. Você não estava dando a atenção que eu mereci. Então, assim, né? Não fica usando o mas como justificativa das suas atitudes. Assume, né? Olha, eu errei, me desculpa, o que a gente pode fazer para que isso, né, seja resolvido? Qual é a melhor maneira? Para de ficar usando o mas para justificar a sua atitude. Né? Não tem por que você fazer isso. Que nem a parte da traição, né? Eu te traí, me perdoa, mas você também não me dá valor, você também não presta atenção em mim. Então, assim, você vai pedir... na verdade, assim, você tem que pedir desculpa por um erro que você fez, abaixar a sua cabeça e mudar. O relacionamento serve pra isso, pra você trabalhar a si mesmo. Então, se você não baixar a cabeça e falar, desculpa, eu te traí porque eu tenho uma falha de caráter e eu tenho que trabalhar isso em mim. Se você colocar o mais, você vai jogar a culpa na pessoa. Tipo assim, você assume um pedaço da culpa, mas vamos compartilhar aí que a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, né? Vamos compartilhar essa culpa aí. Mas não é assim que deve ser. Para um relacionamento fluir, você tem que assumir a sua responsabilidade. Abraça a responsabilidade e eu falo sempre, sabe? A melhor forma de você crescer é você assumindo as besteiras que você faz. Porque todo mundo faz besteira. Mas quando você assume, você cresce. Quando você mente, você fica estagnado. A mentira também é outro problema, porque deixa a pessoa nesse daí, né? A gente percebe, assim, que em alguns casos, em alguns relacionamentos, a mulher ou o marido tende muito a querer que o outro mude, né? Que o outro, se ele parar de me tratar desse jeito, eu vou começar a ser uma esposa melhor. Se ela começar a cuidar da casa desse jeito, eu vou tratar ela como uma esposa do jeito que ela tem que ser tratada. Então, enquanto um ficar esperando pelo outro, que o outro faça, que o outro mude, o relacionamento só tende a ladeira abaixo. Né? Então, assim, para de querer que o outro mude. Então, assim, muda você e automaticamente a pessoa com quem você está se relacionando, ela também vai perceber essas mudanças e ela vai mudar. Sim, né? Tem uma coisa muito louca que acontece nesse processo, que já aconteceu comigo, que é assim, primeiro você quer mudar a pessoa. Aí você entende, através do sofrimento, que você não vai conseguir. E aí o que você faz? Você, né, sendo uma pessoa inteligente, você muda você. Quando você muda toda a vibração do ambiente. E automaticamente, se a pessoa for uma pessoa esperta e tiver aberta a mudanças, ela também vai mudar. Não é uma regra, tá? Às vezes você muda e a outra pessoa não muda. Porque ela já não tá mais nem aí pro relacionamento. Mas quando ela tá, funciona, né? Você tem um exercício aqui que... eu ia falar mais pro final, mas acho que o momento é propício, sabe? Tem uma forma de você tentar salvar o seu relacionamento, né? Vamos dizer que a crise foi feia, o negócio tá ruim, já tá ali nos finais ali. O que você pode fazer? E às vezes a outra pessoa não tá nem percebendo, principalmente você, mulher, que é mais esperta, que entende as coisas, né? Porque às vezes o homem é meio lerdo pra perceber que tá acabando. Então o que você faz? Você faz de tudo por esse homem. Marca aí, entre 1 ou 3 meses. Você decide aí o que é melhor pra você. E faz de tudo por esse homem, sabe? Vê a linguagem do amor, entende as linguagens dele, tem vídeo nosso no canal para auxiliar, entende melhor esse homem. E o que você faz? Você vai fazer tudo que ele gosta, vai se doar durante, vamos dizer assim, um mês. Você vai fazer de tudo por ele. Se ele for uma pessoa assim que quer salvar o relacionamento e entender o que você está fazendo, exatamente, você está mudando, vai mudar a egrégora do ambiente. Se você mudou esse mês, fez de tudo, sabe? Fez o relacionamento pá, falei, agora eu vou dar um up no meu relacionamento, eu vou melhorar esse negócio aqui. E aí pronto, seu relacionamento, você fez de tudo por ele. E ele não mudou em nada, sério, ele não tá mais nem aí pra você. De repente ele já tá em outra, sabe? Não vai. Agora, se esse homem quiser realmente manter esse relacionamento, ele vai perceber o que está fazendo. E ele vai começar automaticamente, né? A mudar também e a te tratar com um pouco mais de carinho e respeito. É engraçado isso, né? Que quando você trata a pessoa com amor, com respeito, com carinho, às vezes ela se sente em dívida e quer te dar de volta, né? Então por quê? Porque é engraçado isso. Quando você dá muito amor, a pessoa recebe amor e ela quer dar amor de volta, né? As crianças que são tratadas com muito amor, que são tratadas com muito carinho, muito respeito, elas tendem a ser crianças mais criativas, né? Melhores filhos, mais obedientes.
Então, o ser humano é assim, né? Esponjinha, né? Você dá e a pessoa devolve. Agora, se a pessoa não devolver também, aí não tem milagre que resolva, né? O que a gente também percebe, assim, que nem o Mal acabou de dar um exemplo, assim, e ele usou a esposa, né, pra fazer esse processo, assim. Aí muitas mulheres falam assim, por que é sempre a mulher que é a responsável pelo relacionamento? Por que é sempre a mulher que tem que ser a pessoa que tem que cuidar do relacionamento? Não é que só a mulher tem que cuidar de fazer ou que tem que buscar, né, mudar toda a situação. É porque, assim, a Bíblia mesmo já fala, né, que a mulher sábia, ela edifica o lar, né? Então, porque assim, a mulher, ela tem um pouco mais de sensibilidade, ela tem um pouco mais de facilidade de lidar com isso. Porque, que nem o Mal falou, o homem, ele é travado para algumas coisas. O homem não foi criado para entender, para ter essa sensibilidade. Ele foi criado para ser homem ali, forte, e tenho que manter a minha família ali para sustentar, e pronto. A mulher não, a mulher, ela já tem que cuidar dos filhos, ela já tem que trabalhar essa sensibilidade para entender o que o filho sente, se ele está com fome, se ele está doente. Então, assim, nós mulheres temos mais essa facilidade. Não é que essa responsabilidade é só nossa, mas para nós dar o primeiro passo é mais fácil do que para o homem. No meu caso, eu dei o passo, eu mudei, e depois o relacionamento acabou, mas eu mudei. Entendeu? Então, assim, eu fui atrás, eu corri. Homens, vocês são super capazes de fazer isso. É como a Iris falou, a mulher normalmente ela é mais sensível, né? Ela foi criada, né? Ela tem o cérebro, na verdade, biologicamente adaptado para ela ter um sexto sentido e olhar para o homem e já ver. Ela sabe se o cara está mentindo. O homem não sabe quando a mulher está mentindo, né? Então, assim, a mulher é muito mais sensível a esses pontos. Então, normalmente ela vai conseguir fazer isso com mais maestria do que o homem, né? Mas isso não quer dizer que o homem não pode fazer. Somos todos seres humanos inteligentes e podemos aprender qualquer coisa. Sim, com certeza. Então, gente, é isso, né? Vocês têm que estar dispostos, na verdade, a salvar o relacionamento de vocês, se realmente, de fato, é isso que vocês querem. Vocês têm que estar dispostos a mudar a si mesmo e a trabalhar as suas limitações, que isso é o mais importante, que é o que a gente sempre fala, trabalhar você mesmo, se trabalhar, entender quais são as suas limitações, né? O que você pode fazer para que as coisas comecem a fluir, para que o relacionamento seja harmonioso. Então depende de cada um, não é responsabilidade só de um e nem de outro, é os dois, porque é que nem o Mal falou bem no começo, né? Mas são duas pessoas. Um relacionamento só, mais duas pessoas, né? Então, amor, na sua visão, né? Iris, com todo o conhecimento que você tem, para que você acha que serve o relacionamento, né? Será que é só para reprodução? Não, gente, é para evoluir. O relacionamento é uma faculdade, é o famoso PhD, né? Onde a gente fica mais do que experiente em se relacionar com tudo à nossa volta. E a gente consegue ter isso, essa percepção através do relacionamento. As brigas, por exemplo, elas revelam os seus pontos a serem trabalhados. O que te irrita é o que você tem que trabalhar. Então, assim, toda vez que ela deixa a calcinha no banheiro, eu fico muito irritado com isso. Por que eu fico irritado? Porque, de alguma forma, eu tenho alguma coisa dentro de mim para trabalhar. Que essa calcinha no banheiro, né, ela coloca para fora esse negócio que está guardado dentro de mim. Então, tudo que está guardado dentro de você, que você deve trabalhar, não tem porque trabalha se quiser também, mas que você deve trabalhar e que vai te tornar uma pessoa muito melhor, no relacionamento vai esfregar na sua cara, sem dó nem piedade. Isso é maravilhoso, né? Você está afim de crescer? Você está afim de ser uma pessoa melhor? Casa! Se relaciona! Todo mundo se relaciona, né? É engraçado, eu vejo um monte de gente falando assim, se eu separar, eu não caso nunca mais, não. Aí separa lá 2 meses e está casado de novo. A vida é assim, a gente está no nosso DNA, né? Essa necessidade de ficar junto, né? De reproduzir, de ter alguém que te dá carinho e tudo. Curiosamente, muitas pessoas que têm tudo na vida, mas não têm um parceiro, se sentem tão só, né? Porque a gente, assim, na verdade, nós somos feitos para amar e ser amados, né? Então, a base mesmo do ser humano em si é essa, né? Amar e ser amado. Então, é através do amor que muitas curas acontecem, né? É através do amor que a gente consegue trabalhar algumas questões dentro da gente, né? Então eu acredito que é por isso que a gente precisa de alguém para amar e alguém que nos ame. Isso, e que esfregue na nossa cara os nossos problemas pra gente crescer e sermos pessoas melhores, né? Com certeza. Autoconhecimento é isso aí, gente. Relacionamento e autoconhecimento tá assim, ó. Verdade.
Então, pessoal, é isso. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Se gostar, compartilha, curte, comenta. Se não, teremos uma crise nesse canal, hein? Verdade. Obrigada mais uma vez. E até a próxima. Até a próxima. Gratidão. Gratidão.